dia. Hoje eu queria falar sobre os filmes e as duas rodas, né? As motos e as bicicletas. E queria aproveitar também para dizer como está sendo legal para mim poder gravar esses vídeos, porque muitas vezes eu não tenho tempo para escrever grandes textos consolidados no blog, no Equilíbrio em Duas Rodas, e também às vezes não dá tempo nas aulas de falar tudo que eu gostaria. Então aqui eu consigo falar um pouquinho mais, né? Bem, sobre as motos em primeiro lugar, né? Existem três filmes sagrados sobre as motos, né? Um de 1953, que é The Wild One, do Selvagem, né? Com Marlon Brando e com Lee Marvin. O outro é o Easy Rider, Sem Destino, de 1969, né? Por acaso ele foi lançado no dia em que eu nasci, que fala, né, com Peter Fonda e com Dennis Hopper. E o terceiro, que é um documentário, né? On Any Sunday, num domingo qualquer, de 1971, e que foi produzido, incentivado e divulgado pelo Steve McQueen, que é um dos maiores motoqueiros da história, né? E um grande ator também. Pronto, esses três filmes acabam meio que consolidando três visões que as pessoas têm, né? Três estereótipos que as pessoas têm sobre os motoqueiros. O primeiro, né, o Selvagem, marca o motoqueiro como membro de uma gangue. O segundo, que é o Easy Rider, um motoqueiro como um viajante hippie. E o terceiro, o On Any Sunday, um motoqueiro como um esportista, né, seja de trilha ou de estrada. Bem, eu gosto muito desses filmes, mas eu também, como eu sou ateu, né, eu tenho uma certa aversão a coisas sagradas, então eu gosto de outros filmes também, né? Daí eu queria comentar sobre alguns desses hoje. Um desses eu encontrei meio por acaso quando eu estava lendo meus livros aqui na minha biblioteca, e chama A Garota da Motocicleta, né? Que é um filme de 1968, então antes do Easy Rider, com uma atriz, né? Eu só conheço ela daqui, eu não sei se ela é famosa ou não, Marianne Faithfull, e o Alain Delon, né? Que é bastante famoso. Nesse filme, ele conta a história, né? O filme todo se passa mais ou menos em 2 horas, onde a Rebecca, né, que é o nome da personagem principal, ela sai da cidade dela na França e vai para a Alemanha encontrar o amante dela, que é o Alain Delon. Ela é uma garota, né, de 20 anos que acabou de casar, mas o casamento dela é opressor para ela, né? Ela não gosta muito do marido dela, e ela gosta mesmo do Alain Delon, que era um professor, um acadêmico e um amante da vida, né? Mas por alguma razão eles não podem ficar juntos. E o Alain Delon que dá a moto para ela como presente de casamento, né? Então a moto acaba sendo um substituto, né, físico e emocional, de quando eles não podem estar juntos. Então ela anda de moto, é ele que ensina ela a andar de moto também. Então o filme é um pouco sobre isso, né? É sobre ela indo, né, da cidade dela encontrar ele de moto, sozinha, e nisso ela vai sentindo, né, as curvas e as frenagens, vai se lembrando da história, às vezes chora, às vezes ri. Então acho que é um filme, embora assim, as cenas de moto sejam um pouco toscas, é um filme acho que consegue reproduzir bem, talvez o melhor filme que consiga reproduzir as sensações, né, ou a miríade de sensações que se tem quando se anda de moto, né? É um filme bastante erotizado, né, porque trata desse relacionamento bastante carnal e hedonista dos dois. Bem, é um filme bem interessante. Mas daí depois eu fui descobrir que esse filme, né, na realidade deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Era um livro, né? Um livro francês, Pierre de Manigardes. Eu tenho essa versão, é um filme francês, um livro francês, mas eu tenho essa versão em inglês, né? Deixa eu olhar aqui esse livro, né? Ele foi escrito em 1963. E o filme é bastante fiel ao livro. O que é interessante, né? Esse autor, ele escreveu esse livro aos 54 anos, e ele é um homem, depois eu vou fazer um contraste com outro livro. E outro filme, com 54 anos, um homem, e ele consegue escrever bastante bem, assim, do ponto de vista do que nós chamamos mais de feminino, né? Que é do amor, da paixão e do cuidado com os detalhes, né? Sem grandes elaborações filosóficas, né? Eu sei que, desculpem usar esse estereótipo, mas eu queria fazer um contraste com outro livro depois. Pronto, esse aqui é o primeiro. O segundo filme que eu gosto muito, e esse segundo filme eu assisti bem por acaso, né? Ele chama, em português, chama O Selvagem da Motocicleta. Eu assisti, sei lá, em 88, 87, quando eu morava em Florianópolis. Eu fui lá para o centro, na época tinha uns 5 cinemas, né? No domingo eu ia para lá, e
escolhi um dos filmes, e quando eu vi o Selvagem na Motocicleta, eu falei assim, pô, deve ser um filme de ação cheio de tiros, né? Daí eu peguei e entrei no cinema, e quando eu vi, era um filme meio artístico, né? Em preto e branco, cheio de sombras e com músicas, e eu adorei esse filme, né? Depois eu fui ver que era um filme dirigido pelo Francis Ford Coppola, e tem um monte de atores, né, famosos, né? O Matt Dillon, Mickey Herkey, Nicolas Cage, Lawrence Fishburne, Dennis Hopper e por aí vai, né? Diane Lane, que é a mocinha. E esse filme conta a história de um rapaz, o Russ James, que é irmão do tal selvagem da motocicleta, né? Que é o Mickey Herkey. E esse personagem do Mickey Herkey é bem interessante, né? Ele é um cara que, por um lado, gosta de livros e tem uma fala calma e é bom em sinuca, é um existencialista, né? Meio melancólico. Mas, por outro lado, ele é extremamente violento na hora da briga. Se ele tiver com vontade, ele rouba uma moto e sai e rouba, né? E sai só para poder passear com ela. Não se interessa muito em ter nenhum relacionamento mais sério com as mulheres. Então, isso faz com que ele seja temido, né? Porque ele é um cara inteligente, contemplativo, mas também de ação e violento, né? Ninguém consegue fixar muito bem essa personalidade dele, né? Mas o filme é sobre o Rusty James, que é o garoto, e que tenta ser como o irmão e que não consegue ser. E o filme é sobre isso, sobre a construção da vida do Rusty James, né? Isso é interessante, né? Que tanto o primeiro filme que eu comentei, né? A Garota da Motocicleta, em que a Rebecca ama, né, um professor que é mais velho e que anda de moto, mas que também é amante, ele ama os livros. E esse Rusty James nesse filme, e livro também, do Selvagem da Motocicleta, que eles, assim, os dois são apaixonados, né, por pessoas que eles imaginam, assim, grandiosas, mas que na realidade o filme ou o livro é sobre o início, né, como é importante você se mirar às vezes numa pessoa que você admira e numa pessoa mais complexa, mas depois você vai seguindo o seu próprio caminho, né? Também o que eu acho legal é que mostra o motoqueiro de uma forma bastante complexa e rica, né? Não como aqueles filmes, os primeiros três que eu comentei, os sagrados, que falam de estereótipos, né? Ou você tem que ser de uma gangue, ou você tem que ser esportista, ou você tem que ser um hippie viajante, né? Aqui não, são pessoas comuns. Mas o que eu queria fazer o contraste, né? É que esse livro, né? O livro que deu origem ao filme, né? Na realidade o nome em inglês, né? Tanto do filme como do filme é Rumblefish, né? Rumblefish é o que a gente chama de beta, aquele peixinho de aquário, peixe de briga, né? Que briga com todo mundo, e ele tem esse nome porque a teoria deles ali é que esse peixe só briga, né? Que ele está fazendo uma ligação com as brigas de gangues que tem nesse filme, que ele só briga porque ele está isolado no aquário, e que se ele estivesse solto num rio, ele não brigaria, ele seria livre, seria ele mesmo, né? Então seria o confinamento a uma cultura, a uma cidade que criaria violência, né? Essa S.E. Hinton, deixa eu pegar o nome dela aqui que eu realmente não me lembro exatamente o que é S.E. Susan Eloise. Isso é interessante, né? Ela ficou famosa, ela escreveu esse livro com 20 anos, e ela ficou famosa com outro livro e filme também que eu não assisti, quando ela tinha 17 anos, que é The Outsiders, e ela usava S.E. e não o nome dela, Susan, porque ela achava que as pessoas não levariam a sério uma garota jovem e uma mulher escrever sobre gangues e violências e existencialismo, né? Então é isso que eu queria fazer o contraste, né? Às vezes nós temos esses estereótipos, né, sobre o que um homem deve fazer, o que uma mulher deve fazer ou não, e aqui é extremamente oposto, né? Assim, deixa eu ver, Mandiargues, né? Ele é um cara que escreveu sobre uma mulher, uma história mais contemplativa e mais calma, ele já tinha 54 anos, enquanto a Susan Hinton, ela escreve sobre sobre jovens com uma linguagem bem violenta e agressiva, e ela só tem 20 anos, então a gente não pode se prender a estereótipos. O que é interessante também é que essa Susan Hinton, ela ajudou a escrever o roteiro do filme também e fez uma ponta lá no meio, né? Então bem interessante. Bem, existem outros filmes que eu gosto, né, sobre motos e bicicletas. Alguns que eu já comentei, né, por exemplo, esse aqui, o Sons of Anarchy, que é uma... Deixa eu pegar as datas aqui que eu não me lembro exatamente, né?
foi uma série, né, teve 7 temporadas, 2008 a 2014, eu até já comentei em outro vídeo, né, que existem livros sobre esse seriado que comparam ele com Hamlet e tratam de questões da anarquia, do militarismo, né, e bem, já falei bastante. Um outro filme que eu gosto muito e que eu também assisti por acaso, né, eu adoro ficar zapeando na TV e por acaso chega a aparecer um filme que eu nunca tinha ouvido falar. Esse foi One Week, é de 2008, e ele trata a história de um rapaz, que é um professor, né, professor de colégio, e ele descobre que ele tem um câncer extremamente violento e ele vai ter que fazer um tratamento, e o próprio tratamento vai debilitá-lo muito, né? E daí ele resolve, nunca tinha andado de moto, resolve pegar uma moto, né, e sair durante uma semana para conhecer o mundo e para pensar e para se preparar para o tratamento, né? Daí o filme não fala muito sobre o câncer, né? Mas fala sobre, só passa nessa semana antes do tratamento, mas fala sobre isso, sobre a descoberta que esse rapaz tem sobre o que realmente vale a pena na vida, né? E a moto serve como condutor para ele encontrar isso daqui. Um outro filme que não é bem sobre moto, né? Sobre um patinete motorizado, mas que eu acho muito legal, esse Reign Over Me, né? Que é Reine sobre mim, que é com Adam Sandler, Don Cheadle e Liv Tyler. É um dos filmes, né, mais, acho que, tristes e pesados que eu já assisti na minha vida, né? O Adam Sandler, ele representa um cara que perdeu a família num atentado e ele ficou totalmente perdido na vida e só anda por aí na cidade andando com seu patinete motorizado e ouvindo música alta, né? Ele fica todo, assim, ele nem tem memória direito. E daí ele encontra sempre esqueço o nome desse cara, Don Cheadle, que é um amigo dele do tempo da universidade, conhecia ele antes dessa tragédia, e a Liv Tyler, que é a psicóloga dele, e daí tratam também da reconstrução da vida dele, né? Mas como falei, um filme bem dramático e bem pesado. O título, né, Reign Over Me, é uma música do The Who, que é do disco, né, de uma ópera rock chamada Quadrophenia, e é curioso que esse Quadrophenia, né, e essa música também, foram usadas como tema de um filme do mesmo título, né, que é eu já escrevi sobre isso, mas eu não lembro exatamente qual é a data. O filme é de 1979 e o disco é de 1973, e é um filme sobre, esse Quadrophenia, sobre os mods and rockers, né, um movimento de motoqueiros na Inglaterra nos anos 60, né? Deixa eu ver se eu separei aqui. Não separei, eu tenho ele também por aí. Outro filme, esse aqui é um filme que muitas vezes a gente assiste na disciplina de engenharia da motocicleta, que é Desafiando os Limites, mas em inglês seria alguma coisa como a Indian mais rápida do mundo, né? É a história real, é com Anthony Hopkins, mas é a história real do Burt Munro, né? Que é um neozelandês, ou era, que passou 40 anos sozinho lá no seu barracão, modificando uma Índia, né, que é um modelo de moto, modificando uma moto para se transformar na moto mais rápida do mundo, né, e normalmente esses recordes são batidos nos Estados Unidos, no deserto de Bonneville. Daí mostra essa história dele chegando lá e batendo um recorde, e é meio que um exemplo, um contra-exemplo da engenharia, né, um exemplo contrário da engenharia, onde esse cara não estudava teoria, não fazia cálculo, não fazia nada e conseguia obter os melhores materiais e a melhor configuração do motor para fazer uma moto muito rápida, mas é um exemplo, é claro que não pode ser seguido, é claro que é apaixonante, mas ele ficou 40 anos e largou a família e não trabalhava e passava o dia inteiro só fazendo isso, né? Então não é a maneira mais prática de se fazer uma moto, ele só fez uma moto, né? Então não é muito prático. Existe também os dois são de 2005, né? Existe um livro também contando essa história do Burt Munro. Esse aqui é a história real, né, que conta, por exemplo, que ele foi 10 vezes para os Estados Unidos, primeiro só para conhecer, depois para fazer alguns testes, depois para bater o recorde. E o livro o filme meio que condensa toda essa história como se ele tivesse sido uma vez só, mas pega bem a personalidade do Burt Munro e as técnicas que ele utilizava, né? O filme é muito legal também. Outros filmes sobre moto que eu gosto são... Bem, um desses é um filme de sessão da tarde que eu adorava, que é um filme de 84,
né? É Streets of Fire, Ruas de Fogo. Não sei se existe sessão da tarde ainda, mas se existir deve passar toda semana esse filme aqui, né? Esse é um filme bem de aventura, né? Conta a história de um motoqueiro que é um lobo solitário e que ele precisa voltar para salvar a mocinha, né? Que é a Diane Lane, também é a mesma atriz do Rumble Fish, que foi raptada por uma gangue de motoqueiros. Mas o que é legal desse filme, acho mais interessante, assim, é que mostra, né, a Diane Lane, é claro que ela foi raptada, mas ela é uma pessoa extremamente forte e que sabe, né, o que quer da carreira e sabe lidar com os outros, com o público, né? E esse lobo solitário é um cara extremamente turrão, né? Então, que parece que não se adaptou bem à vida moderna, né? Ele acha que ele pode, como se fosse um cowboy, pode resolver tudo sozinho, pode viver sozinho. E a coisa assim acaba não dando muito certo para ele, né? E eu acho isso bem interessante, né? Isso meio que representa assim como a minha geração via o mundo ou aprendeu como devia se portar no mundo através dos filmes, né? De uma forma meio distorcida, de que a gente deve se apregar à nossa ética individual e deve tentar fazer tudo sozinho e deve ser totalmente independente dos outros. Isso acaba isolando a gente, acaba fazendo que a gente não consiga desenvolver todo o nosso potencial. Então, é um filme que eu acho bem divertido e a música eu acho muito legal também, mas por outro lado eu consigo extrair alguma coisa profunda e triste, assim, né? De como nós aprendemos que o bom seria sermos lobos solitários e eu acho que não é bem a verdade, né? Outro filme, esse aqui sobre bicicletas, desafiando competição de destinos, né? Mas o nome original é American Flyers e é de 85, um filme com Kevin Costner. Esse filme foi muito importante para mim, né? Na época eu ainda morava lá no interior de São Paulo e, como eu já contei outro dia, eu não tinha muito contato com as cidades grandes, com nada. Eu via o mundo através dos filmes, né? E esse filme aqui é um filme sobre pessoas que andam de bicicleta na estrada. E daí eu falei assim, putz, bicicleta não é coisa só para criança e para quem não tem dinheiro para comprar carro, né? Eu posso pegar minha bicicleta, minha Super 10 da Monarch e posso ir para a estrada. Daí eu comecei a andar de bicicleta na estrada, né? Sozinho, e às vezes furava o pneu, voltava de trem, né? E dali em diante, depois quando fui para Florianópolis estudar, também sempre andava de bicicleta. Então foi muito, assim, liberador para mim. É um filme bem legal também. Um outro filme parecido com esse, eu não tenho aqui, mas é o Quicksilver, da mesma época, que é um filme do Kevin Bacon. Ele era um cara que trabalhava na banca, na bolsa de valores e perde todo o dinheiro e vira mensageiro de bicicleta. Daí também fica o dia inteiro sendo mensageiro, levando documentos, andando de bicicleta, mas principalmente é meio que o movimento contrário do outro filme que eu falei, Streets of Fire, né? Ele era solitário quando trabalhava na bolsa e depois, ao trabalhar como mensageiro, ele começa a ver que a vida, né, tem outros valores além do trabalho, do dinheiro, né, que é você ter amigos e ter namoradas e se divertir, ver as outras pessoas se divertindo, né? Eu acho legal. O American Flyers também é um pouco sobre o reencontro de dois irmãos que estavam meio distanciados depois da morte do pai. Pronto. Eu queria falar um pouquinho agora sobre a teoria dos filmes, né? Eu gosto também de estudar um pouco sobre isso. Eu sou extremamente amador, né? Mas deixa eu comentar. Deixa eu contar uma história, né? Assim, mais ou menos uma sequência, pelo que eu entendi. Um dos grandes psicólogos do mundo, né, é o Jung, e ele tem uma teoria, né, ou várias teorias, mas uma teoria desses arquétipos de um inconsciente coletivo, né? Que, bem, de certa forma, assim, de forma bem grosseira, é como se nós já viéssemos meio que programados, né? Ou seja, ou pela nossa genética, ou pela cultura, né? De uma forma inconsciente, com arquétipos e com um inconsciente coletivo, com coisas, com estruturas mentais, né? E com tipos que seriam comuns a todas as pessoas, né? E que nós não teríamos muita fuga disso. Esses arquétipos às vezes criam alguns problemas psicológicos, daí ele chama, ele até no tratamento, né, que ele propõe, ele cita um processo de individuação, né, que é você aprender a conviver com esses arquétipos, né, o seu lado masculino, feminino, ancião, criança, e conseguir integrar todas essas partes, né, que muitas vezes são quebradas dentro da gente, né, assim,
você não pode escutar seu lado feminino, só pode o lado masculino, ser extremamente responsável, bem, coisas do tipo. E nesse processo de individuação, de integração, você se transformaria numa pessoa melhor. Bem, tem uma teoria psicológica, mas o que importa aqui pra gente é de que existem estruturas mentais que são comuns a todo mundo e a todas as culturas, né? Pronto. Daí, um pouquinho mais para frente, um pouco baseado no trabalho do Jung, do Freud, de outros psicólogos, o Joseph Campbell, que era um mitologista, ele escreveu esse livro aqui, O Herói com as Mil Faces. Nesse livro, ele analisa várias culturas, né, ao redor do mundo, europeia, africana, né, e ele começa a identificar que existem várias histórias nessas várias culturas e religiões e folclores, muitas histórias parecidas, né? Que na realidade, por isso que tem esse nome, né? O Herói com as Mil Faces, que seria o mesmo herói, a mesma história que nós queremos contar e que cada cultura conta de uma forma diferente, né? E por isso, por exemplo, que às vezes nós temos uma mesma deusa ou um mesmo santo com nomes diferentes em várias religiões, temos a mesma história contada de uma forma um pouco diferente em vários países, né? Um pouco, é claro, por miscigenação cultural, mas também, segundo ele, por causa dessas estruturas que nós temos, né? Na realidade, como se o ser humano quisesse ou precisasse contar e compreender e ouvir certas histórias, e essa história é contada de mil formas diferentes, né? Então, um livro acadêmico bem interessante. Daí, na década de 90, o Christopher Vogler escreveu esse livro aqui, The Writer's Journey, A Jornada do Escritor, que meio que tenta explicar ou aplicar essa teoria do Campbell, né, de que nós na realidade só temos uma história ou poucas histórias recontadas, e começa a tentar aplicar isso ao cinema de Hollywood. Inicialmente ele tenta compreender um pouco o que acontece em Hollywood, mas depois acaba virando uma fórmula, né, assim, na Disney e tal, em outros lugares, assim, ó, o filme de sucesso tem que seguir essa jornada do herói, né, que é ele primeiro. O herói, ele é um herói relutante, ele não quer se meter na aventura, então ele encontra um ancião que tenta convencê-lo a entrar na aventura, ele não entra, depois ele tem que ir lá e e consegue desafiar os males, mas depois ele tem que, após vencer o mal, ele volta para a sua comunidade original e traz uma lição, ensina para ela. Então, ele, por exemplo, mostra alguns exemplos, um dos exemplos principais é a estrutura do Guerra nas Estrelas, né? E por isso também que muitas pessoas tentam, assim, falar assim, tentam compreender ou mostrar o Guerra nas Estrelas, por exemplo, né? Como às vezes como um filme de cowboy que se passa no espaço, um filme de samurai que se passa no espaço, e meio que a teoria por trás disso é que nós temos poucas histórias para contar, né? Esse livro é bem polêmico, como eu falei antes, porque por um lado ele é uma tentativa de explicar por que os filmes são assim, mas por outro lado ele acaba virando um manual de como fazer um filme de sucesso, e os filmes começam a ficar muito parecidos, né? Um indivíduo solitário que vai lá e consegue vencer, treinar, vencer o cara que era mais poderoso, e no final ele vence. Esses filmes de sessão da tarde que eu gosto, né? Mas que às vezes ficam meio repetitivos. Um outro livro, só para citar, é esse daqui, né? O Mito e os Filmes, que traz essa teoria do Vogler, do Campbell e do Jung, aplicada a 50 filmes. Ele tenta identificar em 50 filmes como que essa estrutura, essa jornada do herói, como que ela estaria inserida, né? Então tem filmes, né, como o Poderoso Chefão, Cidadão Kane, O Silêncio dos Inocentes, Dança com os Lobos, Chinatown e, claro, né, o Guerra nas Estrelas. Esse aqui é de 99, do Vogler de 93. Deixa eu ver o que eu queria falar mais. Pronto, daí eu queria só para falar um filme que não tem muita moto, mas que eu gosto muito, e para explicar uma outra coisa, né? Bem, um filme que eu gosto muito é o Matrix, né? O Matrix, que é uma trilogia. E eu tenho eu gosto tanto desse filme, né? Que eu tenho um monte de livros sobre esse filme, né? Que tentam explicar o que está por trás dele, né? Daí eu acho interessante, tem várias discussões diferentes, né? Então, o que significaria, né? Primeiro, pode ser essa questão, né, de como a natureza da realidade, que nós não temos, nós só temos modelos mentais, né, sobre a realidade, e através desses modelos nós
tentamos imaginar como que ela funciona, mas muitas vezes essa cultura, né, que cria esses nossos modelos mentais, ou a nossa genética, ou alguma coisa segundo Jung, mas esses modelos mentais não conseguiriam, não permitiriam que nós víssemos a realidade como ela é. Então, por exemplo, isso. Segundo, pode ser visto como a cultura pode ser opressora e impedir, achar que a gente vive num lugar perfeito e na realidade os oprimidos são escondidos, né? Ou então pode ser visto como a dicotomia, né, entre a matéria, a carne, o nosso corpo e a mente, né, o nosso pensamento. Também pode ser visto do ponto de vista psicológico como o Neo, né, sendo o id e o Sr. Smith sendo o ego, e o processo, né, primeiro de luta entre os dois e depois no final a unificação dos dois, né, no primeiro filme, como se fosse esse processo de individuação do id, do ego, para criar o self. Mas quase todas essas explicações são baseadas no primeiro filme, né? O segundo e o terceiro muita gente nem gosta porque acha que eles fugiram ou ficaram só enrolando. Mas eu achei, tem um livro, um desses que fala sobre o Matrix, que é esse daqui, né, que é a Jornada à Fonte, que é esse cara daqui, ele conhece bem, né, a cultura, a religião, a mitologia da Índia, e ele, quando ele assistiu esses filmes, ele compreendeu muitos elementos, né, ou ele viu, né, muitas coisas parecidas. E daí ele começa a identificar, principalmente o segundo e o terceiro, desse ponto de vista da mitologia da Índia. Então, né, dos avatares, de como que é a realidade, se nós conseguíssemos rasgar o véu dessa ilusão que nós temos sobre a realidade e sobre os indivíduos, que nós teríamos acesso realmente ao uno, né, ao universo como uma coisa só, e também esse eterno destruir, né, ou a roda da vida, ou então esse eterno destruir e reconstruir do universo que tem na mitologia da Índia. Então, um livro muito interessante. Assim, eu não tenho tanta cultura para entender o que ele está falando, mas eu achei, assim, o que importa aqui para a gente, eu achei interessante como ele conseguiu, num filme de aventura, ele conseguiu ver como aquele filme de aventura, na realidade, falava sobre coisas muito importantes para ele, né, para a religião dele. Finalmente, né, eu queria só mostrar um filme, um livro, né, que é bem teórico, que é esse How to Read a Film, né, que é como ler um filme, que é como compreender um filme, que tenta explicar assim, o que os filmes realmente significam, né? Então, por um lado, ele explica regras de filmagem, né, iluminação, escolha do filme, técnicas, né? Também fala assim, qual é a diferença, o que passa para a pessoa que está assistindo quando a câmera fica parada e o personagem, né, o ator que anda, ou quando é o contrário, né, quando a câmera acompanha o personagem, que impressões diferentes que o diretor consegue passar quando ele faz de um jeito ou de outro, né? Quando o diretor ele consegue, ou ele quer parecer, né, que ele está no filme, quando ele quer ficar invisível, e coisas, né, bem interessantes e difíceis para mim. Mas o que eu achei legal, né, uma das coisas que eu achei legal desse filme, é que ele mostra assim, como o cinema, na realidade, é uma mistura das outras artes, né? A mistura da arquitetura e da escultura, né, na parte de cenografia, a mistura do teatro e da dança na encenação, né, e da performance física, da música, né, com a trilha sonora, da pintura e da fotografia pelas imagens, e como esse universo unifica todas essas artes, né, a literatura e a poesia, e tem elementos bastante conscientes, né, como a narrativa, né, do texto linear, quanto mais abstratas, né, como a música, como a trilha sonora. E daí, bem, você começa a ler esse livro e começa a ver assim como os filmes são muito mais legais e profundos e importantes, como alguma coisa da sessão da tarde, que às vezes só serve para, ou a gente acha que só serve para entreter a gente, né? Bem, eu acho uma curiosidade, né, sobre os filmes. Quando eu comecei a falar sobre isso, eu me lembrei que alguns desses filmes eu assistia quando eu era, sei lá, tinha 16, 17 anos, e quando eu andava de bicicleta, assistia filmes. E como é interessante, né, que, sei lá, 30 anos depois, é exatamente o que eu gosto de fazer, que é andar de bicicleta e assistir os filmes e ler os livros, né? Tem coisas que a gente, traços, né, da nossa personalidade, da nossa vida, que são criados muito cedo, né? E a gente meio que acha que vai mudar depois, mas acaba fazendo a mesma coisa, né?
Até hoje eu adoro assistir filmes, tanto em qualquer lugar, né? Eu gosto de assistir filme em casa, e porque às vezes eu gosto de ficar parando e gosto de ir pesquisar e ver quem é o ator e tal, mas também gosto de assistir no cinema e esquecer onde eu tô, né? E viver num outro mundo, né? Completamente diferente, né? Para mim esse é o elemento principal de um filme, para mim, né? É que ele me faça esquecer do mundo, assim, que ele consiga me levar para o mundo dele. E pode ser um filme artístico e profundo da Europa, e pode ser um filme de sessão da tarde, não importa. Para mim, se ele conseguir me levar para o mundo dele, eu considero ele um bom filme. Se não, eu acho que ele é um filme chato. E nesse sentido, assim, eu tenho uma certa preferência pelo cinema americano, né? Porque o cinema americano a indústria americana é tão grande que, é claro, a maior parte dos filmes são filmes ruins, mas tem filmes bons também lá dentro, né? Então, se você comparar o número de filmes bons americanos, o número de filmes bons europeus, talvez o número não seja tão diferente, embora o percentual seja bastante diferente. Mas eu acho que muitas vezes algum filme considerado bom, um filme europeu considerado bom, muitas vezes eu acho que ele não usa a linguagem completa do cinema, né? Muitas vezes para mim é mais parecido com um filme, um livro. Para mim, às vezes eu assisto um filme que as pessoas dizem que é bom, eu falo assim, pô, se isso aqui fosse um livro eu ia gostar muito mais, né? A pessoa não está aproveitando muito bem, o diretor tem uma narrativa interessante, mas não está se aproveitando muito bem da dinâmica, da música, da emoção, da fala, né? Que eu acho que é essa combinação de elementos que faz o cinema ser tão interessante, né? E é claro que o cinema é diferente dos livros, né? Os livros têm uma outra dinâmica e eu acho que quando o cinema tenta usar a linguagem da literatura, ele fica meio chato. Então, quando ele fica tentando usar só a linguagem da fotografia também, ele fica chato, né? Cada um no seu terreno, né? E o cinema é a combinação de todos esses elementos. Bem, então era isso que eu queria falar, né? Alguns filmes sobre motos e bicicletas e a visão que eu tenho sobre eles, alguns livros bem simples, né? sobre a teoria do cinema. E é isso, até a próxima, tchau.